E nós vamos continuar no debate. O pastor Cambuembe estava a falar, né, sobre aqui a parte em que o Hugo diz que a falta de peixes, não é, não justifica um batismo, mas sim um banho. A questão é o seguinte: todo e qualquer um que venha com um protagonismo, os que procuram protagonismo, procura reinventar-se, procura... Já estou vendo, microfone, ok, está desligado, está desligado. Regi, é melhor ver, pode fechar o teu? Mas quanto... Fechar o teu. A questão é o seguinte: todo e qualquer um que procura protagonismo, ele reinventa-se e procura inventar coisas. Nós temos uma referência e um limite. A nossa referência é Cristo. A nossa referência é Cristo. O nosso limite é a Bíblia. O que, que a Bíblia diz? Nós nos limitamos naquilo que a Bíblia diz, não nos limitamos a inventar. A Bíblia, o batismo, de facto nós não acreditamos naquele batismo de cafeteira, das tigelas, não acreditamos nisso. Não acreditamos no batismo aos bebês, às crianças, nós não acreditamos nisso. Por eles não têm a noção do pecado, é certo? A Bíblia apresenta a forma do batismo. Quer dizer, como podemos dizer? Podemos dizer que... como é que eu posso dizer? Quer dizer, há coisas que é fuga a dizer a verdade. O meio termo é fuga a dizer a verdade. A Bíblia não apresenta um meio termo sobre o batismo. A Bíblia é taxativa. A forma correta de batizar, a forma como todos foram batizados, é nas águas, é por imersão, é simbolizar a morte e a ressurreição com Cristo, é o novo nascimento. A forma é única. Agora, quando aos lugares, a Bíblia já quando apresenta em Moisés o mar, no João Batista no rio, assim como no Filipe, aqui a Bíblia já está a apresentar diferentes lugares. Certo. Significa que a Bíblia não tem problema, a Bíblia não apresenta o batismo nas diferenças de lugar. A Bíblia apresenta diferenças de forma. As diferenças de forma é perigosa. É que é perigoso. Porque tem uma única forma. Agora, os diferentes lugares, não. O importante... Esse que estamos a ver agora do bebê mergulhado ali, foi uma... Nós não acreditamos nisso. Eu não vou dar volta, eu não tenho medo de quem possa revoltar comigo. Eu acho que não é uma questão de medo, é uma questão de opiniões e nós temos que ter respeito a opiniões divergentes, não é? Nós não acreditamos no batismo das cafeteiras, no batismo das banheiras, no batismo de bebês, não acreditamos nisso. A única forma que a Bíblia apresenta é por imersão. Okay. O único lugar, os lugares que se deve proceder o batismo é os lugares que permitem a imersão. Okay. Agora, se há cajueiro, se há peixe, se há jacaré, se há baleia, isso já é outro assunto. Não prova. Agora, para quem procura protagonismo, de facto, procura criar uma diferença para diferenciar-se das outras, e que é perigoso. É importante também retermos como se faz o batismo. E para poder mostrar claramente que o batismo seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um falso batismo. Okay. O batismo é em nome do Senhor Jesus, pela remissão dos pecados, pela imersão, é um falso batismo. Como assim? Agora me complicou. Agora é isto que eu quero mostrar. Me complicou completamente. É disso que eu quero mostrar. Por isso que eu estava a mostrar claramente desde o princípio que é um profeta quem traz um bom batismo. O batismo, ela vem por uma mensagem. Veja, João Batista não batizou pela remissão dos pecados. João Batista não batizou por uma outra coisa, não ser pelo arrependimento. O batismo de João Batista era por arrependimento. Hoje, o verdadeiro batismo que Deus reconhece sobre toda a face da terra é o batismo da restituição. Porque estamos em restituição, voltar no seu primeiro estado. Veja, o batismo porta o nome de uma mensagem. João Batista batizou pelo arrependimento. Isso está na Escritura. João Batista mostrou isso em Mateus capítulo 3. Os apóstolos... Mas o arrependimento não nos torna... Quando eu estou arrependido, eu não me torno uma nova pessoa. Porque eu me arrependi e quero mudar de postura. Ok, mas
nós devemos reter que a Igreja das Nações começou com João Batista e era o batismo do arrependimento, porque a igreja precisava de se arrepender. Depois veio o batismo da justificação, porque a igreja precisava de se justificar. Depois veio o batismo da santificação, porque a igreja precisava de se santificar. Veio o batismo da regeneração, veio o batismo da restauração e agora estamos no batismo da restituição. Veja de que o batismo... Pastor Hugo, temos em linha alguém, nós vamos só passar assim rápido o meu telefone para quem quiser ligar e dar um subsídio nesse debate, que é o 928 39 24 51. 928 39 24 51. Você pode ligar e dar a sua opinião. Mas já temos alguém em linha. Maria, boa tarde, senhora Maria Fonseca. Boa tarde, Bruno. Obrigada. Tudo bem consigo? Tudo, obrigada. É com o Bruno. Ok, também estamos bem. Está a acompanhar o nosso debate desde o início? Sim, estou. Ok, se está a acompanhar, não preciso mais de falar do tema, mas Não. agora o tema é o verdadeiro batismo. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Bom, eu gosto muito quando o apóstolo Hugo vai ao programa, mas hoje eu não estou a concordar muito com aquilo que ele está a abordar aí no painel. Sim, sim. O apóstolo Hugo disse... Primeiro eu gostaria de perguntar ao apóstolo Hugo se acredita na Bíblia. O que ele tem na mão dele é Bíblia ou o que é? Eu gostaria de perguntar isso. Ele Já está falou que não... anotado. Ele depois vai responder, termine Sim, a sua explanação. E ele disse que o batismo, tipo, ninguém... quem deve batizar é só um apóstolo, né? E no caso seria o Cacau Felipe. Então, então uma contradição no que ele às vezes aborda, porque ele cita tanto a Bíblia e também nega alguns conteúdos que estão na Bíblia. Sim, sim. É tudo? Sim, ele nega. É uma passagem bíblica aqui, para eu ler. Sim, Só esteja à pouquinho. vontade. Não. Aqui fala, ide. Sim, aqui a Bíblia diz que devemos, aqui diz assim, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso consta na Bíblia. Sim. Mas ele nega nega os conteúdos que estão na Bíblia. Tem contraditório quando ele afirma, quando diz algumas passagens da Bíblia e também automaticamente nega o que a Bíblia nos diz. Eu gostaria que ele explicasse o seu fundamento disso, porque não consigo perceber, está aqui a complicar um monte de coisas. Ok. É tudo? É tudo isso. Muito obrigado. Continue desse lado e o apóstolo Hugo vai respondê-la. Tá bem. Sim, é tudo. Ok. Apóstolo Hugo, o que é que tem na sua mão? É uma Bíblia? É a Bíblia, é a verdadeira Bíblia, a Bíblia John Nelson Darby, a Bíblia traduzida, verdadeira Bíblia. a verdadeira Bíblia, a única verdadeira Bíblia, a Bíblia John Nelson Darby, de resto são falsas versões da Bíblia. Agora, eu Mas gostaria... assim, desculpa, apóstolo Hugo, eu penso que há uma passagem que o pastor Cambembe falou aqui, que eu acho que nós temos que reter, que é sobre protagonismo, não é? Nós estamos a falar sobre religião e temos que ter um certo cuidado quando nós vamos, criticar, defender a nossa posição. Não precisamos denegrir o outro para justificar a nossa posição. Então eu quero que tenha esse cuidado. Mas em todo o caso, a senhora fez duas perguntas. Uma das primeiras é o que é que usa e outra, se acredita na Bíblia e outra... Se está escrito na Bíblia que batizai pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, por que o apóstolo Hugo e com que fundamentos nega isto? Ok, muito bem. Conforme eu dizia, eu estou com a Bíblia Darby, é a Bíblia John Nelson Darby. Agora, eu quero desculpa, na Bíblia, mais uma vez, apóstolo Hugo, como é em linha, nós temos que receber. Certo. Temos mais alguém em linha? Boa tarde. Muito boa tarde, sim. Senhor Eduardo Augusto, tudo bem consigo? Tudo bem, obrigado, sim. Está em sintonia no programa, está-se bem, está a acompanhar o nosso tema desde o início? Desde o princípio. Muito obrigado. Quer fazer uma contribuição? Quer fazer uma pergunta? Esteja à vontade. Ok. Eu, a priori, queria parabenizar os 3 pastores que estão ali na plateia. E quero parabenizar mais o pastor Cambuemo. O pastor Hugo, eu queria perguntar que religião que ele professa. Não entendi a pergunta?
Eu queria perguntar ao pastor Hugo em que religião que ele professa. Porque o batismo é só um... Você faz ideia, eu, por exemplo, eu sou da igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo do Mundo, do Simão Top. O batismo a nível das igrejas é só um, não existe mais que um batismo. O João Batista, quando batizou, foi ao mando do próprio nosso Cristo, Jesus Cristo. Batizai, evangelizai o Evangelho de Deus e batizai. Quer dizer, o batismo é para a santidade daquele que crê em Jesus Cristo. Agora, quando ele diz o batismo não pode se verificar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu fico, não sei quem meter, desculpe, estou muito emocionado. Para o pastor não merece. O pastor Hugo, para o pastor, não merece. A não ser que seja de uma outra testemunha religiosa. Obrigado. Muito obrigado e continuação de uma boa tarde, continue desse lado. Parece que as perguntas estão todas para si. Certo. Não sei se lembra das três? Lembro. Lembra? Sim. Ok, esteja à então, vontade. eu gostaria de poder responder de que eu creio na Bíblia como o meu fundamento. E em relação a outra questão, que em relação ao batismo, ela diz que o batismo, ela diz que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Segundo Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, quando Jesus disse que ia batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vemos de que Jesus também disse aos apóstolos que permanecer ali até que seja revestido do poder. E quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, isso está em Atos capítulo 2, que Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Na Bíblia, ninguém foi batizado pelos títulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos quanto foram batizados na Bíblia, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, segundo a mensagem lá naquele tempo. Por esta razão que qualquer um que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles simplesmente lhe deram banho, não banhou. Agora, em relação a outra questão, que é de que religião é que eu pertenço, eu não pertenço a nenhuma religião. Quando alguém é um filho de Deus, de geração em geração, um filho de Deus nunca pertenceu a uma religião, mas um filho de Deus sempre foram seguidor de um profeta. No tempo de Noé, os filhos de Deus eram seguidores de Noé. No tempo de Moisés, os filhos de Deus eram seguidores de Moisés. Hoje, eu sou seguidor do profeta Cacu Filipe. E Cacu Filipe não é fundador de uma religião, não é fundador de uma denominação religiosa ou uma seita, mas ele é simplesmente o porta-voz de Deus para esta geração. Você vê que, Bruno, compreenda primeiramente o que é a religião. Como a religião veio surgir aqui na África. Também é um ponto que nós devemos reter. Quando os europeus trouxeram aqui a religião, não era no sentido de salvação, mas era no sentido de colonização. São os africanos que pegaram da religião como uma forma de salvação. Mas na mesma Bíblia que os próprios africanos usam, ninguém nunca um dia se seguiu uma religião para poder estar na vontade de Deus. E retenham o seguinte, os europeus nos colonizaram e a religião predominante em África, sobretudo a Angola, é o cristianismo, porque os portugueses eram cristãos. Se fossem os índios a nos colonizarem, nós iríamos crer que o Buda é o verdadeiro Deus. Nós seríamos hinduístas. Todos esses pastores que nós vemos seriam Bhagavata, seriam Xamã e assim por diante. E eles deveriam acreditar que, por sua vez, é pela religião hindu que Deus conduz o seu povo também, conforme hoje, também creem que é pela religião que Deus conduz o seu povo. É isso aí. Quero ouvir agora o servo Eugênio. Na verdade, Bruno, é o seguinte, a Bíblia Sagrada diz... Baixe o aplicativo do profeta Cacu Filipe Oficial, disponível no Google Play e App Store. E saiba mais sobre este profeta que profetizou o surgimento do coronavírus em 2002. Vai ao Play Store do seu telefone, escreva Profeta Cacu Filipe Oficial. Clique no aplicativo e a seguir clique em instalar. Depois de instalar o aplicativo, poderá baixar os livros do profeta Cacu Filipe em forma de texto e áudio. São mais de 100 livros escritos e 20 entrevistas em áudio. O profeta conhecido e acreditado que a 20 de outubro de 2002 profetizou o surgimento do coronavírus. Profeta Cacu Filipe, o único e verdadeiro nesta geração. Em João 8,32, conhecereis a verdade te libertará. Prontos, eu sou cristão. Certo. E o pastor é cristão. Ninguém nunca defendeu que a Assembleia de Deus Pentecostal, o Ministério do Maculusso, ou a comunidade evangélica, ou uma outra denominação, uma religião,
é detentora daquilo que é a salvação. Certo. O único que nós cremos naquilo que é o Salvador do mundo, além de nós crer, é a verdade, é Jesus Cristo. Porque eu poderia perguntar ao ilustre que está ao meu lado, se Cacu Filipe surgiu de onde? Obviamente que Cacu Filipe teve um pai e uma mãe. Nós sabemos que Jesus Cristo é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. E quem criou o homem foi Jesus. Deus é o criador daquilo que é a humanidade. Cacu Filipe é um servo, que se calhar nessa condição não sei se seria servo, mas pronto. Mas ATT, Satanás também conhece a Bíblia. Por isso que dizem que existem falsos profetas. Sim, sim, sim. Nós não somos cristãos porque o português foi cristão, porque está nos colonizando, é do Ocidente, enfim, não. Não vamos olhar para o continente, mas sim para a verdade. Então, o meu contributo para quem realmente... Eu não digo que a Assembleia de Deus Pentecostal é a única igreja verdadeira, ou Simão Toco, ou a IEPA, ou enfim. Religião não salva, quem salva é Jesus. Então, desde que nós cumprimos aquilo que são os mandamentos, a doutrina do Senhor, então está ao passo da salvação. E quem pode conferir que não, você é salvo, não é o Cacu Filipe, é Jesus. Aliás, essa é a minha contribuição. Acrescentando a isso, a questão é o seguinte, as pessoas têm que saber que Satanás não é uma pessoa liberta. Satanás é uma pessoa que se desviou de Deus. Como também hoje há irmãos que se desviaram da verdade. Devido a verdades que eles conheceram, procuram manipular esta verdade. Pois. E eu não tenho dúvida. Eu não tenho receio, isso não é acusação, é uma verdade. O que o apóstolo revela aqui, isso me dá a entender que ele, quer dizer, desviou-se de uma verdade. A questão é o seguinte, como por exemplo, ele está a trazer uma confusão sobre a religião. A religião sempre existe. A Bíblia fala que a verdadeira religião é aquela que vela pelos órfãos, pelas viúvas e pelos pobres. O que é a religião? A religião é a fé, é a crença, não é? Fundamentada numa espiritualidade e num ser supremo. Nós, o Espírito Santo, é que é o prometido. A figura suprema para nós é Jesus. Nós somos cristãos porque acreditamos e fundamentamos a nossa fé em Cristo. Logo, o facto de sermos cristãos é ser uma religião que tem a figura, por isso é que Jesus Cristo é a cabeça. Pois. Atenção, quando se fala da religião, o cristianismo é uma religião. O cristianismo é uma religião. Agora, na verdade, existem várias religiões. Eu me identifico como religioso, mas como cristão. O fundamento posto, a única figura suprema para mim é Cristo. O único Espírito que habita é meu Espírito Santo. Pois. O meu limite é aquilo que a palavra me diz. Por isso, é para dizer o seguinte, eu volto a repetir, que, na verdade, quem se desvia, quem quer se impor, quem quer buscar protagonismo, repito, procura reinventar, procura inventar coisas. A Bíblia, a Bíblia por si já se interpretou, a Bíblia por si é já é um livro clara. esclarecido, já traz uma verdade. Leve Sim. e suave. Claro. O batismo que nós aqui estamos a questionar, o conflito do batismo é uma tônica antiga. Quem ler o livro no livro de Atos 10, do versículo 44 até 48, em Pedro também já havia conflitos, pessoas a rejeitarem o batismo. Pois é. Mas, na verdade, a Bíblia como é, o Pedro disse que, porque ainda há denominações na atualidade que também não aceitam o batismo nas águas. Esse também é um outro conflito. Mas a verdade, a mensagem que nós vamos passar em casa, todo batismo, nós não reconhecemos o batismo de criança, não reconhecemos o batismo na tigela, na cafeteira, e aliás, os sacerdotes, os pastores, os apóstolos, os profetas, a responsabilidade que temos é de transmitir a mensagem do Senhor. Verdade. Por isso, todo e qualquer um que transmite uma mensagem do Senhor é mensageiro. Não se pode colocar como o único mensageiro é o Cacu Filipe, porque não é o Cacu Filipe o único que está a pregar a palavra de Deus. Até Cacu Filipe está... Também é um servo. Não é um servo. Pastor, é um servo que está a disseminar Pastor o mal. Hugo, já vais responder, vamos voltar. Nós vamos terminar
terminar, nós vamos agora para um curtíssimo intervalo. Não saia dali, continue a acompanhar. Este debate no programa está bem sobre o verdadeiro batismo. Baixe o aplicativo do Profeta Kaku Flip Oficial, disponível no Google Play e App Store. E saiba mais sobre este profeta que profetizou o surgimento do coronavírus em 2002. Vai ao Play Store do seu telefone, escreva Profeta Kaku Flip Oficial. Clique no aplicativo e a seguir clique em instalar. Depois de instalar o aplicativo, poderá baixar os livros do Profeta Kaku Flip em forma de texto e áudio. São mais de 100 livros escritos e 20 entrevistas em áudio. O profeta conhecido e acreditado que a 20 de outubro de 2002 profetizou o surgimento do coronavírus. Profeta Kaku Flip, o único e verdadeiro nesta geração.